Atenção! As imagens apresentadas neste vídeo são meramente ilustrativas e têm como objetivo enriquecer a ambientação da narrativa. O conteúdo aqui exposto é baseado na doutrina espírita, com base no livro O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nosso propósito é oferecer conhecimento, reflexão e um olhar mais profundo sobre o mundo espiritual, seus fenômenos e seus princípios. Assista com a mente aberta e permita-se ir além do véu. Episódio 1. Existe espírito? O relógio marcava 3h17 da manhã, quando o mundo de Davi perdeu a cor. Aquele quarto de hospital, gélido e saturado de cheiro de desinfetante, foi o cenário da cena que sua memória se recusava a soltar. Um bip contínuo anunciou o fim, não apenas da vida de seu pai, mas de toda uma estrutura emocional que até ali o sustentava. Davi ficou ali, parado, mãos trêmulas ao lado da cama, encarando o corpo do homem que fora seu alicerce, agora imóvel, vazio. O pai que lhe contava histórias sobre os mistérios da vida, que ria alto mesmo nos dias difíceis e que sempre dizia que a morte não era o fim. Agora estava calado, para sempre. O silêncio naquela sala era maior do que o simples silêncio físico. Era um silêncio existencial, um vácuo. Ele não chorou, não ali. Chorou depois, sozinho, quando voltou para casa e viu as botas do pai ainda no canto da sala. Quando abriu a porta do armário e sentiu o perfume dele no ar. Quando tentou dormir e ouviu, em sua mente, a voz que sabia que não ouviria mais. Foi ali que começaram as perguntas. Dias depois, caminhando por um corredor vazio da biblioteca pública, Davi puxou um livro qualquer da prateleira de filosofia, sem pensar. Ao abrir, caiu direto em um trecho sublinhado. A alma sobrevive à morte do corpo e continua a sua jornada no mundo invisível. Era de Platão, mas aquilo ressoou como se alguém tivesse gritado em seu íntimo. Davi não era religioso. Nunca fora. Seu pai, sim, tinha uma fé discreta e firme. Costumava dizer que os mortos vivem mais do que imaginamos. Frases que antes pareciam metáforas poéticas, agora adquiriam outra cor. Naquela noite, ele voltou à biblioteca e buscou por livros sobre vida após a morte. Leu sobre egípcios, hindus, médiuns e também sobre Allan Kardec. Foi aí que encontrou um exemplar de O Livro dos Médiuns. E a pergunta nasceu em seu peito como uma faísca no escuro. Existe espírito? O espiritismo ensina que o espírito é o ser inteligente da criação. Ele sobrevive à morte do corpo físico. A vida continua em uma outra dimensão, invisível aos olhos materiais, mas real. Os laços de afeto não se rompem com a morte. O amor é imortal. Mas para Davi, tudo isso ainda era só teoria. Palavras bonitas em livros antigos. Ele queria provas, sinais, respostas concretas. E o mais importante, queria saber se seu pai ainda estava por perto. 2 semanas depois do enterro, algo estranho aconteceu. Era madrugada. Davi não conseguia dormir. As luzes estavam apagadas, o quarto mergulhado em penumbra. O vento soprava lá fora, fazendo as cortinas dançarem levemente. Foi então que ouviu, claramente, uma batida seca na porta do quarto. 1, 2, 3 vezes. Congelou. Levou alguns segundos até reunir coragem para se levantar. Abriu a porta com a respiração presa e não havia ninguém. Mas no chão, bem ali, estava um livro caído. O Livro dos Médiuns. Ele tinha deixado na estante, bem encaixado. Como tinha ido parar ali? Coincidência? Alucinação? Ou um sinal? Davi passou a noite em claro, os olhos fixos na janela e o livro ao lado da cama. Naquela madrugada, pela primeira vez, ele não se sentiu completamente sozinho. Talvez o véu entre os mundos estivesse mais fino do que imaginava. Na manhã seguinte, com os olhos marcados pela insônia, Davi se levantou mais cedo do que de costume. O livro ainda estava ali, ao lado da cama.
como se o observasse. Ele o abriu, sentindo que agora não lia apenas por curiosidade, mas por uma necessidade mais profunda, quase instintiva. As primeiras páginas apresentavam conceitos básicos. O que são os espíritos, como se comunicam, quais as leis que regem esse intercâmbio com o mundo invisível. Davi não pulava linhas. Cada frase era lida com atenção total. Não porque tudo fizesse sentido, mas porque cada palavra parecia viva. Quando leu a frase, os espíritos são as almas dos homens que viveram e deixaram seus corpos, e que continuam a pensar, a sentir, a amar. Uma sensação estranha percorreu sua espinha. Talvez, pensou, seu pai estivesse lendo com ele? Durante os dias seguintes, Davi dedicou horas a estudar o livro. Anotava em um caderno tudo o que chamava sua atenção. Começou a perceber um padrão. Os espíritos não estavam longe. Eles estavam aqui, mas em outra frequência, como um rádio que precisa ser sintonizado na estação certa. Segundo a obra, todos temos, em algum grau, uma sensibilidade ao mundo invisível. Alguns nascem com isso mais aflorado. Outros despertam após perdas, traumas ou estudos intensos. Davi se perguntou, seria ele um desses despertos? Kardec explica que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados não é um privilégio dos santos ou médiuns profissionais. É uma faculdade natural da alma, como a memória ou a intuição. O mundo espiritual nos cerca o tempo todo. Os espíritos veem tudo. Nos observam, nos escutam, nos influenciam, de maneira boa ou má, conforme nossa sintonia. Não há mágica nisso, há lei. Numa tarde nublada, Davi encontrou Lucas, seu melhor amigo, no café que frequentavam desde os tempos de faculdade. Você tá estranho, cara, Lucas comentou entre goles de café. Não dorme direito, não come, vive enfiado nesses livros de espírito. Tá tudo bem mesmo? Davi hesitou. Eu sinto que meu pai tá perto, Lucas. Não como lembrança, mas perto de verdade. Como se ele estivesse aqui, me observando. Lucas apoiou a xícara na mesa, visivelmente desconfortável. Você sabe que eu respeito o seu luto, mas isso é perigoso. Vai acabar ficando paranoico. Davi abaixou os olhos, pressionando o livro contra o peito. Eu não tô maluco. Só quero entender o que está acontecendo. Lucas se levantou, sem dizer muito mais. Deixou o café pago e partiu. Davi ficou ali, encarando o reflexo da luz trêmula no vidro da janela. Estava sozinho, de novo, mas não completamente. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, Davi acendeu uma vela sobre a escrivaninha. Desligou todas as luzes. Sentou-se e colocou o livro à frente. Fechou os olhos e murmurou: Pai, se você ainda está aí, me mostra. Me dá um sinal. Nada aconteceu nos minutos seguintes. Nenhuma batida, nenhum vulto, nenhum frio súbito. Mas dentro dele, uma calma estranha se instalou. Como se uma presença invisível dissesse em silêncio: Estou com você. Continue. Muitos contatos espirituais não se dão com palavras ou aparições, mas com sensações. Uma paz inesperada, uma ideia que surge do nada, uma emoção intensa sem razão aparente. A intuição, segundo o Espiritismo, é uma forma de mediunidade. Para Davi, aquela noite foi o início de um despertar. Nos dias que seguiram, Davi passou a sonhar com o pai. Em um desses sonhos, estavam juntos numa praia. O pai lhe dizia: o véu não é para ser temido, é para ser compreendido. Ao acordar, Davi não sabia se era só um sonho ou uma visita, mas estava decidido. Iria atravessar o véu e descobrir a verdade. Era um sábado à noite quando Davi decidiu aceitar o convite de Marina, uma amiga antiga da faculdade, para uma pequena reunião mediúnica. Ela sabia da dor dele e, discretamente, lhe falara de um grupo que estudava o livro dos médiuns e realizava encontros sérios, voltados à comunicação com o plano espiritual, não como espetáculo, mas como estudo e caridade. Não tem promessas.
ela disse, com sinceridade. Às vezes nada acontece, mas mesmo o silêncio, às vezes, ensina. Davi hesitou, mas foi. A casa era simples, acolhedora. Na sala, um grupo de 7 pessoas estava reunido. Havia uma mesa, algumas cadeiras e, no centro, uma vela acesa em um pequeno pires branco. Não havia símbolos esotéricos, nem música ambiente. Apenas um ar de serenidade, como se ali não se falasse da morte, mas da vida, em outra forma. Antes de tudo, oração, disse uma senhora de voz firme e rosto sereno. Todos fecharam os olhos. Um Pai Nosso foi rezado lentamente, com intenção sincera. Davi sentiu um calor subir-lhe ao peito. Não era emoção comum. Era algo novo, como se estivesse em outro tipo de espaço, entre os vivos e os mortos. O livro dos médiuns esclarece. Em reuniões sérias e respeitosas, os espíritos que se manifestam são geralmente elevados, ou pelo menos bem intencionados. O ambiente moral atrai espíritos conforme sua afinidade. Espíritos inferiores fogem de grupos sinceros e disciplinados, pois não encontram ali com quem brincar ou confundir. O meio é sempre um filtro. Durante o silêncio da reunião, uma das médiuns, uma mulher jovem de olhos fechados, começou a respirar profundamente. Sua mão se moveu suavemente sobre o papel, escrevendo algo. A coordenadora recolheu o bilhete, leu em silêncio e depois disse: Um espírito diz: Davi, continue. Estou feliz por você ter vindo. Ele congelou. Ninguém aqui sabia que eu viria, murmurou perplexo. Marina sorriu levemente como quem diz: Eles sabem. Na volta para casa, Davi não conseguia pensar em mais nada. O bilhete, a mensagem, o nome, a paz sentida. Seria mesmo? Seria seu pai? Seria um espírito qualquer? Ou será que, quando alguém busca com sinceridade, a resposta sempre encontra um caminho? Kardec afirma que espíritos podem se comunicar por diversos meios: pela escrita, psicografia, pela palavra, psicofonia, por ruídos, sensações e até por intuição. Mas o conteúdo da mensagem, sua coerência, moralidade e efeito, é o que importa mais do que o fenômeno. Quem busca somente o extraordinário corre o risco de ser enganado. Mas quem busca com o coração atrai a verdade. Davi chegou em casa tarde, mas não foi dormir. Abriu novamente o livro dos médiuns. Subitamente, aquelas páginas não eram apenas conceitos distantes, eram espelhos de sua própria experiência. Na margem, escreveu: A dúvida ainda vive, mas a fé está nascendo. E pela primeira vez desde o velório, ele chorou. Mas não era luto, era algo novo, algo vivo. O relógio marcava 3h27 da madrugada. Davi não conseguia dormir. A reunião daquela noite voltava em sua mente como uma melodia que não cessa, e em cada repetição, algo novo emergia. Sentado à beira da cama, olhava o nada. Não sentia medo. Sentia uma inquietação que nascia no fundo da alma. O que é a alma? O que acontece quando o cérebro silencia? O que somos sem o corpo? O livro dos médiuns ensina que, ao deixar o corpo, o espírito não se transforma em outro ser. Ele conserva sua individualidade, seus pensamentos, memórias, inclinações. O corpo é um instrumento, a alma é o músico. Na morte, o instrumento quebra, mas a melodia, o espírito, permanece. Muitos, ao desencarnar, sequer percebem que morreram. Ainda sentem, ainda pensam, ainda se identificam com o que eram. É por isso que tantas manifestações são confusas ou emocionalmente intensas. É o despertar da consciência, sem o véu da matéria. Davi deitou-se novamente. E ali, entre o sono e a vigília, algo aconteceu. Ele não sabia se estava acordado ou sonhando, mas viu-se num campo vazio, envolto por névoa. Uma figura caminhava à distância. Aos poucos, foi se aproximando. Era seu pai. Mas não o homem doente dos últimos dias. Era como ele lembrava da infância.
alto, saudável, com o olhar calmo. "Pai?", sussurrou. O homem sorriu, mas não falou com a boca. As palavras pareciam vir direto à mente. "Não tenha pressa de entender tudo. Apenas siga o caminho." Então, desapareceu, e Davi acordou. Kardec explica que durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo. Ele pode visitar lugares, encontrar entes queridos, receber intuições e até instruções. Nem todo sonho é espiritual, mas muitos são, e quase sempre esquecemos ao despertar. Mas quando algo fica e ecoa durante dias, é sinal de que a alma esteve além do véu. Na manhã seguinte, Davi procurou Marina. "Sonhei com meu pai", disse. "Mas foi mais que sonho. Eu sentia como se estivéssemos mesmo ali." Ela ouviu com atenção e respondeu: "Talvez ele tenha vindo para confirmar que está vivo, mas de outro jeito." Davi baixou os olhos. "Como saber se não estou me enganando?" "Você não quer acreditar, Davi. Você quer entender. Isso faz diferença. E é por isso que o estudo continua." Ela entregou um novo exemplar, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Um te mostra como os espíritos se comunicam. O outro te ensina por que eles existem. Naquela noite, Davi abriu o novo livro, e pela primeira vez encontrou paz ao não encontrar todas as respostas. Porque agora ele sabia que a busca em si já era parte da resposta. Naquela semana, algo mudou. Davi já não via mais a mediunidade como espetáculo, nem como um jogo de charlatães. Ele agora caminhava com cautela e curiosidade. Passava horas lendo sobre os diferentes tipos de manifestação. Mas um tema o perturbava: os sons inexplicáveis, batidas, vozes, passos, sussurros. Seria possível ouvir um espírito? Kardec chama de manifestações inteligentes aquelas que envolvem raciocínio, vontade, linguagem. Dentro delas, há a audiência mediúnica, capacidade de perceber sons produzidos pelos espíritos. Alguns médiuns apenas escutam com o pensamento. Outros ouvem como se fosse uma voz material. E há ainda os casos em que sons se tornam audíveis para todos. Fenômenos físicos provocados pela ação direta dos espíritos sobre a matéria. Mas por que fariam isso? Simples, para chamar atenção, alertar, ensinar, ou, em alguns casos, apenas por ignorância ou brincadeira. Naquela madrugada, Davi escrevia. Estava sozinho no escritório. Marina havia ido descansar. Era tarde e a casa estava em absoluto silêncio, quando ouviu toque, toque, toque. 3 batidas secas, vindas da porta da sala. Ele se levantou, abriu. Ninguém. Deve ter sido coisa da minha cabeça. Voltou à mesa. Toque, 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 novamente, idênticas, cadenciadas. O som parecia não vir da madeira, mas do ar. Frio percorreu-lhe a espinha, mas ele permaneceu. Olhou ao redor e disse calmamente: "Se há alguém aí que deseja se comunicar, que seja com a permissão de Deus e em nome do bem." O som cessou. No espiritismo, os fenômenos não são invocados por mera curiosidade. Há regras morais, afinidades espirituais e proteção envolvida. Espíritos inferiores se aproximam quando encontram vibrações afins, medo, arrogância, orgulho. Espíritos superiores se manifestam com critério e intenção, nunca para assustar, nunca para se exibir. Por isso, o estudo e a moral são os filtros. Na noite seguinte, Davi relatou o ocorrido. Não era alucinação, disse. Era real. E não parecia mal intencionado. Marina respondeu com calma. Às vezes, é só um espírito tentando dizer: "Estou aqui." Ricardo, que raramente falava, ergueu os olhos. E às vezes, é o primeiro passo para algo maior. O grupo decidiu fazer uma prece conjunta pedindo orientação. Ao final, Marina segurou a mão de Davi. "Está pronto para participar de uma sessão com comunicação direta?" Davi respirou fundo. Sim, Davi sentia que sua vida não voltaria ao que era antes. Os livros, os encontros, os sinais,
Tudo apontava para uma realidade que antes ele ignorava ou temia. Naquela noite, eles prepararam o ambiente com cuidado. Mesa simples, flores brancas, uma taça com água, prece inicial, concentração, respeito. Lembrem-se, disse Marina, que tudo o que for acontecer, acontecerá sob a permissão superior. Não forcem nada, apenas estejam abertos. As luzes foram suavemente apagadas, restando apenas a chama de 2 velas. Silêncio. De repente, uma sensação percorreu o ambiente, como uma brisa morna, mas sem vento. Ricardo fechou os olhos, respirou profundamente e então falou: Davi, meu filho. A voz era dele, mas não era só dele. O tom, a entonação, as palavras. Davi gelou. Um nó se formou em sua garganta. Pai? Estou bem, estou em paz, e mais perto do que imagina. Lágrimas brotaram dos olhos do jovem, não de dor, mas de certeza. O Espiritismo ensina que nem toda manifestação é verdadeira. Espíritos podem mentir, imitar, enganar. Por isso, é necessário prudência, estudo e, acima de tudo, discernimento moral. Mas quando o contato é legítimo, a emoção fala antes da razão. A alma reconhece a alma, e nenhuma dúvida persiste. Após a sessão, o grupo permaneceu em silêncio por alguns minutos. Davi estava emocionado, mas sereno. Algo dentro dele havia mudado. Não era mais apenas uma hipótese, era agora vivência. Ele se levantou, saiu da casa em silêncio e olhou para o céu. A noite estava limpa. A lua brilhava sobre as árvores. E ali, em silêncio, ele sussurrou: Obrigado, pai. Agora sei que você continua vivo. No dia seguinte, Davi começou a escrever. Queria registrar tudo, para nunca esquecer. E talvez, para um dia ensinar. Mas o que ele ainda não sabia é que aquilo era só o começo. Antes de encerrar, se você deseja testar o que realmente aprendeu nesta jornada com Davi, temos algo especial para você. Preparamos um material exclusivo, um PDF com os resumos e exercícios dos primeiros episódios, baseados no Livro dos Médiuns. Foi feito com cuidado, para aprofundar seu estudo e ajudar você a atravessar o véu com mais consciência. Para receber, é simples. Siga o canal no YouTube, curta e comente este episódio. Compartilhe com 5 pessoas e envie a palavra ALEM no direct do nosso Instagram. O PDF será enviado diretamente para você. Porque aqui, o conhecimento é luz, e só compartilha a luz quem caminha com ela. Nos encontramos no próximo episódio. Sobrenatural, Além do Véu. Episódio 2. O maravilhoso e o sobrenatural. Se você pensa que já viu tudo, espere até Davi descobrir os limites entre ilusão, crença e verdade. No próximo episódio, o oculto se mistura com o mito. A fé é posta à prova. E o maravilhoso ganha novos contornos. Prepare-se para desmistificar o mistério. Episódio 2. O maravilhoso e o sobrenatural.